Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula hoje. E hoje nós vamos rever alguns conceitos básicos para que vocês entendam a continuidade desse processo das aulas. Nas próximas aulas nós iremos entrar na divisão internacional do trabalho. Nós vamos falar sobre questões que envolvem o que é o trabalho, vamos entrar em questões sobre o capitalismo. Então, para isso, nós precisamos entender essa questão, no primeiro momento, do espaço, a sua diversidade, a diversidade de tudo que ocorre, de tudo que se transforma dentro do espaço geográfico, tá bom? Então, para isso, nós vamos, mais uma vez, só recordar alguns conceitos, tá? Então, primeiramente, né? Para entendermos o conceito de espaço geográfico, nós temos que entender o que é a questão da paisagem, né? Então, paisagem é tudo aquilo que o seu olho alcança, é tudo aquilo que você vê. Então, você está no seu quarto e você abre a janela. Qual é a paisagem? O que você vê? É uma paisagem natural? É uma paisagem que já foi transformada pelo homem, que nós chamamos de paisagem humanizada, né? Então, paisagem é tudo aquilo que nós podemos ver. E aí a paisagem, ela pode ser, como eu já disse, uma paisagem natural ou uma paisagem humanizada. Uma paisagem natural é o local onde não sofreu ainda a intervenção humana, a intervenção do homem. E a paisagem humanizada, alguns livros trazem como paisagem cultural ou paisagem construída, tá? As três formas está correta, tá bom? É a paisagem que já sofreu a intervenção do homem, né? O homem, ele já manipulou aquele espaço, ele transformou aquele espaço de alguma forma, tá bom? Então, quando nós conseguimos entender o que é paisagem, agora nós vamos entrar na questão do que é o espaço geográfico. O espaço geográfico é todo aquele espaço onde o homem já fez alguma intervenção, né? Ou seja, teve a sua ação antrópica, a ação do homem sobre aquele espaço, tá? E agora, para nós começarmos a entender essa questão do trabalho, que nós vamos entrar aí nas próximas aulas sobre a questão do capitalismo, né? Então, eu tenho essa paisagem, esse espaço geográfico onde a transformação desse espaço geográfico, ele se dá através do trabalho, né? E o homem, ele utiliza técnicas, né, para a intervenção nesse espaço geográfico. O que seriam essas técnicas? Seriam procedimentos para a realização do trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que onde vocês estão agora seja uma área verde, ainda não houve nenhuma intervenção humana, então vai começar uma construção. Então, para que seja feita aquela construção, o que eu preciso fazer? Se tem árvores, vai ter a extração das árvores, eu vou ter que preparar o solo, fazer a fundação. Então, são etapas, são técnicas, né, que o homem ele vai desenvolvendo, são procedimentos para o seu trabalho, né? E esses procedimentos envolvidos nesse meio de produção faz com que o homem muitas vezes se utilize de alguns tipos de ferramentas para que seja feita essa edificação, por exemplo, né? E tem toda uma organização do trabalho. Ele tem aqui as suas etapas, né? Então, qual a primeira etapa do trabalho, a segunda e assim por diante, tá bom? E dentro, então, em qualquer trabalho, ele tem como procedimento, né, essas técnicas de organização e de transformação, né, que vai interferir aí neste espaço geográfico, tá? Então, por que tô falando disso se nós vamos entrar nas próximas aulas e começar a falar sobre trabalho, falar sobre o capitalismo, né? Como que o capitalismo ele interferiu na transformação da humanidade, por exemplo, no dia a dia,
no nosso dia a dia, como isso acaba interferindo. Então, o capitalismo ele está diretamente ligado ao trabalho, ou seja, eu preciso obter lucros, né? E o que eu faço através disso? Ou eu comercializo produtos ou comercializo trabalho, né, de outras pessoas, uma exploração de um trabalho de outras pessoas, mas é um trabalho que vai ter uma remuneração, tá bom? Então, nós vamos entrar aí nas próximas aulas falando mais, trabalhando mais essa questão do capitalismo, falando mais sobre o trabalho, mas o que é importante que a gente já tem que ficar na memória, tá? Que para compreender, precisamos compreender, primeiramente, né? Que a evolução das técnicas de trabalho se relacionam com a forma que o espaço geográfico ele é organizado, né? Então, o trabalho ele vai ser desenvolvido em determinado lugar conforme a característica daquele lugar. É assim que vai ser desenvolvida essa relação do trabalho e do espaço geográfico no qual este trabalho ele está inserido, tá bom? Foi só uma introdução. Eu vou pedir para que vocês leiam todo o material que está aí na plataforma, tá bom? E aí nas próximas aulas nós vamos entrar mais com essa questão do que é o trabalho e vamos entrar no capitalismo e vamos falar sobre a divisão internacional do trabalho, tá bom? Gente, muito obrigada e um beijão aí para vocês.